Olá, meus amigos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, boa noite também, haja vista que muitos de vocês já estão mais adiantados no relógio. É uma alegria, não é, que nós, num domingo como o de hoje, nós possamos nos rever, possamos nos sentir abraçados uns pelos outros, reestabelecendo, não é? De uma maneira mais concreta, como que as nossas vinculações com vistas ao trabalho da oração pela humanidade, por todos aqueles que estão, sobretudo, muito necessitados no mundo inteiro. Que nós possamos nos ver, não é? E mais do que isso, nos sentirmos em uma comunhão, reestabelecendo a nossa equipe quanto à prece de hoje, num domingo que sempre significa uma finalização de uma semana, início de outra. Que nós possamos agradecer os dias que passaram e possamos ter uma semana nova, abençoada, iluminada, eu diria, tanto do ponto de vista da luz interior de cada um, como das luzes que se espraiam mundo afora, a partir da ação amorosa dos benfeitores, dos missionários da luz, dos espíritos superiores que envolvem este mundo ainda com tantas dificuldades. Pois bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos e que hoje, então, nós possamos nos sentir muito bem por aqui, enquanto oramos, e destes minutos de prece para toda a semana que vamos começando pelo calendário humano nesta tarde. Que vocês tenham um pouco de água para si, para os familiares, para todo mundo a quem vocês puderem alcançá-la, uma vez magnetizada por estes espíritos bondosos, espíritos familiares, amigos, aqueles que se dedicam à nossa grande família, que é a humanidade, dedicados que são a nós e a todo mundo. Que vocês também tenham aquela lista que sempre comentamos, em que vocês colocam os nomes de todo mundo mesmo, que vocês conheçam, que vocês tenham conhecido, interagido em alguma época das suas vidas, e também, claro, aqueles com quem vocês convivem hoje, no âmbito da querida família, dos colegas de trabalho, do círculo de amigos, conhecidos, vizinhos e assim por diante. Tenham eles quaisquer questões difíceis ou não, lembrando da prece como um mecanismo de medicina preventiva, tanto quanto de medicina curativa. Que nós também, lembrando dos desencarnados, daqueles que conhecemos e que partiram numa época ou noutra por um motivo qualquer, porque terem voltado para o mundo espiritual não significa estarem bem. Por isso que, nos recordando de todo mundo, de parentes, familiares, de novo, amigos, colegas, com quem tenhamos de alguma maneira interagido, convivido, que seja como que um prazer, uma alegria, lembrarmos-nos de todos, solicitarmos a Deus e a Jesus
o bem-estar para cada um deles, onde quer que eles estejam agora. No mundo dos espíritos, que é um lugar amplo, complexo, muito variado em relação às condições dos seus habitantes, no planeta Terra, claro. Então, meus amigos, que nós possamos abraçar os aniversariantes de julho, que nós possamos dar boas-vindas aos que estão chegando recentemente, aos que solicitaram fazerem parte da grande família da prece de todos os dias, naquele mesmo horário que varia, claro, dependendo em que cidade nós estamos. Senhor Jesus, muita gratidão de nossa parte a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Criador dos mundos, dos universos e, claro, da própria Terra, e a Ti, Mestre amado, que vamos começando a conhecer um pouco melhor pela literatura que nos fala a respeito de sua realidade. E desse modo, com muito mais alegria e fé, nós Te buscamos, Senhor, cada vez que oramos, porque Tu és o governador da terra, Tu és o modelo e o guia para qualquer um de nós desta humanidade. Tu és o verdadeiro construtor da natureza, do planeta, dele em si, naquilo que é mais essencial, como a nossa casa bendita, onde estamos muitos bilhões de um lado, outros mais do outro lado, no mundo dos espíritos, todos humanos, ainda muito imperfeitos e por isto carecendo de todo o empenho pela nossa educação moral, espiritual, pelo nosso progresso, pela sedimentação das bases de qualquer espírito com vistas o alcançar do reino de Deus no grande futuro. Que nós nos mantenhamos abraçados e, como aprendizes do bem, voltarmos o nosso melhor às moléculas mais iluminadas, úteis, sadias, dedicando-as nas mãos dos guardiões, dos mensageiros celestes, dos espíritos tão cheios de amor, para que tudo se movimente em favor dos sofredores, dos enfermos, dos carentes, dos oprimidos e tristes, dos prisioneiros do mal, da violência, da guerra, das iniquidades humanas tão espalhadas hoje em dia neste nosso mundo, pelas características deste verdadeiro grande hospital de almas que é a Terra, ressaltando, se não é Jesus, o Teu tão divino amor por nos teres acolhido há tanto tempo e nos acompanhares
com todo amor e bondade, nos nossos esforços de nos redimirmos, de sermos um pouco mais virtuosos, menos viciosos quanto ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, à ingratidão, à indiferença. Ajuda-nos sempre, Jesus, a nós e a todos, porque já desfrutamos, mesmo pequenos, de toda uma alegria íntima quando alguém progride, quando nossos irmãos e amigos libertam-se das circunstâncias tristes ou dolorosas e, muito especialmente, dos seus vícios morais que os atrasam, que os comprometiam a jornada no planeta Terra. Aqui estamos, Jesus, pensando em todas as famílias, como célula viva em que a humanidade se distribui, país por país, cultura por cultura. Adultos e crianças, jovens e idosos, famílias de todas as nações, o que é tão lindo, mesmo acostumados a vivermos no Ocidente ou no Oriente, em países do Norte ou do Hemisfério Sul. De tal modo, Jesus, que a nossa doação fluídica, quanto ao melhor que possuímos, quanto àquilo que é divino em todos, ofereçamos em tuas mãos, nas mãos dos milhares de anjos, espíritos puros, devas arcangélicos, que contigo cuidam para que as leis de Deus prevaleçam no âmbito de cada espírito, de cada encarnado, de cada alma, de cada ser humano, do grande conjunto da querida humanidade, mas ainda tão imperfeita, do nosso planeta Terra. Pensando nas centenas de dias da guerra na Ucrânia, milhões de refugiados, milhares de mortos, de feridos. Pensamos nos muitos anos de sofrimento em diversas outras nações da Terra, seja em África, no Oriente Médio, na Ásia, nas Américas, na Oceania. Tantos dramas vividos hoje no planeta inteiro, que se relacionam entre si, mas de maneira que muitos não percebem as relações de causa e efeito, ação e reação, a gravidade dos transtornos mentais, das doenças psiquiátricas envolvendo crianças e adultos, jovens e idosos tanto quanto.
o drama dos abortos induzidos aos milhões em pequenos intervalos de tempo, mundo afora. Os suicídios dizimando uma parte da nossa população. Um caso a cada 40 segundos no planeta. Tantas revoluções, invasões, conflitos, guerras por toda parte. Verdadeira miséria moral, quase que coletiva ao redor do mundo todo. A fome, a desnutrição, o desabrigo, a desigualdade social, as diferenças completamente sem sentido, que denotam a gravidade da tríade devastadora do orgulho e do egoísmo, com a indiferença dos irmãos uns em relação aos outros. Psicosfera doentia, escura, tanto na superfície, onde as trevas também prevalecem, como no mundo espiritual, onde as zonas inferiores são as mais numerosas, habitadas por nossos irmãos em verdadeiros andrajos morais. E a nossa rogativa é para que, de algum modo, Jesus querido, a tua divina misericórdia chegue para todos, mesmo reconhecendo que o mais importante deve ser conquista pessoal, algo que venha de dentro de cada filho de Deus. Mas a tua luz, o teu amor, a inspiração que venha das alturas, dos céus que cobrem a humanidade, das esferas mais lindas, onde apenas o amor viceja num pertencimento de Deus quanto aos seus filhos mais diletos, que tudo isto desça, influenciando os maus, os equivocados, os enfermos morais, e que na medida, Jesus, que nós nos abraçamos como irmãos e como amigos, na grande família da prece, agindo e aperfeiçoando o amor fraterno universal em nós mesmos, já sejamos de contribuição valiosa, doando os melhores fluidos para serem conduzidos pelos mais adiantados aos hospitais, às clínicas, às ruas, às calçadas, aos lares, onde demoram-se milhões e milhões em verdadeiros tormentos, resultado das próprias dificuldades morais. Quem dera, Jesus, pudéssemos te pedir que tudo isto seja superado,
que todas as verdadeiras causas do sofrimento sejam misericordiosamente anuladas, desfeitas e como que por encanto desapareçam e nunca mais tenham importância alguma. De tal maneira que o Cristo interno, o príncipe da paz em cada um, o núcleo saudável da alma humana, este sempre divino, ganhe todos os espaços, prevaleça em definitivo e possamos abraçar-nos perante o Criador e Pai, do mesmo modo, com o mesmo significado, aos teus pés, cheios de alegria agora, aliviados do sofrimento, libertos do mal, inaugurando, cada um e todos juntos, a era da bondade, do amor, das virtudes que prevalecerão, claro, sem oposições de quem quer que seja, nem de nós próprios, para a eternidade que está tão cheia de luz e de amor nos aguardando. Que a nossa prece de hoje se traduza na descida das bênçãos celestes, tanto quanto pela presença dos espíritos superiores, refazendo a psicosfera, possibilitando a inspiração da humanidade inteira para novos rumos, para experiências desse infinito amor que em potencial todos possuem, mas que tanto carece de ser vivido conscientemente o quanto antes. Espíritos lindos estão presentes sempre e não é diferente hoje. Médicos, equipes de enfermagem, filósofos, guerreiros da paz, da vida, espíritos afeitos ao cristianismo, ao judaísmo, ao islamismo, todos formando uma mesma família. Maria de Nazaré, abençoando a humanidade, tanto quanto José da Galileia, o querido irmão maior da justiça, João, o precursor, o Batista, os apóstolos queridos, os 72 discípulos e aqueles que viveram na África, na Ásia, nas diversas culturas e filosofias, inspirando a humanidade para o amor, para o bem, para a paz. Muito obrigado a todos eles.
que eles visitem todos os vossos lares, abracem todos os familiares, tanto quanto a cada um de vocês. Mas não poderia ser diferente. E como é lindo vê-los pedindo licença e adentrando hospitais, lares, avenidas, calçadas e se debruçando sobre os mais aflitos e necessitados, doentes do corpo, doentes da alma, em absolutamente o mundo todo. Que eles guardem os nossos fluidos de colaboração, forças da dinâmica celeste, da vida divina em todos os seus filhos, mas disponibilizados agora mesmo e em todas as preces, em prol de um mundo melhor e mais feliz. Muito obrigado, amigos, pela vossa presença, participação. É sempre uma alegria sabê-los assim juntos no dia a dia. Que os seus lares, mais uma vez, sejam imensamente protegidos, iluminados, e vocês possam ter um final de tarde, uma noite alegre e tudo completamente abençoado pelos irmãos da vida superior. Amanhã, se Deus quiser, nos veremos novamente. Um grande abraço para todos e até lá.